Fala, galera! Agora nós vamos falar sobre planejamento. Planejamento, na verdade, nós vimos que é uma função administrativa. Desde o momento que você acorda, você já começa a planejar. Planejar é definir entre dois caminhos ali, né? O que eu vou fazer? Eu visto qual roupa? Eu vou por qual caminho? Eu vou fazer o que hoje? Como que eu vou fazer isso? O que eu vou comer? Eu vou tomar café? Eu vou tomar leite? Quando você está pensando em tipos, em formas, em caminhos diferentes, a gente já está fazendo o exercício de planejar, pensar à frente, né? Quando a gente fala de planejamento, é a principal, função administrativa do processo administrativo. Tenha isso em mente, que isso já caiu em prova de concurso. A principal função administrativa. Lembra que falamos do processo administrativo? A primeira delas é o planejar, é a gente se orientar, né? Para o que vamos fazer? Criar metas, definir como que vai ser daqui para frente. Então, olha aí na sua tela, planejamento então. Aí eu trouxe novamente Marx e Houston, a principal função administrativa, legal? A principal função administrativa. Planejar nada mais é que decidir antecipadamente o que você vai fazer. Quem vai fazer? Como nós vamos fazer isso? Quando nós vamos fazer? Aonde isso vai ser feito? Um bom planejamento envolve todo esse processo decisório aqui antecipado. Vamos ver aqui quais são os principais métodos de planejamento em saúde, que cai bastante em prova de concurso, inclusive essa diferença aí. Planejamento normativo e o planejamento estratégico situacional, que é o PES. Aí a prova de concurso vai lá e coloca alguns detalhes do normativo, dizendo que é o PES, e alguns do PES dizendo que é o normativo. É muito importante que você entenda essa diferença, e eu vou trazer aqui, de forma rápida, diferenças pontuais desses dois a título de prova de concurso. Porque o planejamento estratégico situacional, o PES, ele é muito grande, ele é complexo de entendimento, ele precisa de bastante leitura para a gente entender o PES dentro do contexto do Sistema Único de Saúde, tá? Então, o que eu estou trazendo aqui nessa aula hoje está relacionado está totalmente relacionado ao que a gente fala para concurso público. A gente começa com normativo ou tradicional, tá bom? Normativo ou tradicional, e eles têm fases, esse planejamento tem fases. Primeira fase do normativo ou tradicional é o diagnóstico. A segunda, determinar o objetivo. A terceira, estabelecer prioridade. Selecionar os recursos disponíveis, estabelecimento do plano operacional, o desenvolvimento, o aperfeiçoamento. Aqui é o planejamento normativo ou tradicional. Quando a gente fala da diferença principal, né, fora que as fases dele, a gente tem que entender que o planejamento normativo ou tradicional, ele traz muito uma questão de predição. A gente vê como um controle de realidade, né? Eu estou controlando uma realidade, questão de concurso, tá? Eu controlo uma realidade através do meu diagnóstico, determinação de objetivos. Ele tem esse entendimento de que controla a realidade. Quando a gente fala do PES, do planejamento estratégico situacional, ele não fala em controle de realidade. Ele fala, ao contrário, de criar um futuro. Ele não fala em predição, tá? Ele não fala em predição. Ele fala de uma ação de criar o futuro. Então, cuidado, se na prova falar que o PES é relacionado à predição. Predição é um normativo. Aqui, o ator, ele vai criar o futuro. Aqui se influi na realidade, não controla a realidade. Tudo que vai ser feito no planejamento estratégico situacional tem como objetivo influenciar, influir em uma realidade, não controlá-la, tá bom? Eu vou focar aqui no PES porque ele cai mais em prova de concurso. Ele tem aqui as dialéticas, né? Poder, tem o problema, tem o ator social, tem a governabilidade e tem aqui o triângulo de governo. O que seria, então, esse triângulo de governo? Quem criou, galera, isso aqui foi Matos, tá? Carlos Matos. Esse cara, ele era lá um chileno, economista chileno, ele foi ministro de governo lá em meados de 1970, tá? Ele foi ministro de governo, economista, e ele cria o PES
ele cria esse triângulo de governo, tá? Ele usou essa figura que vocês estão vendo aqui na tela, que é o triângulo de governo. E ele vai explicar os fundamentos do planejamento estratégico situacional. Primeiro ponto é que ele diz que essas pontas aqui do triângulo, eles vão trazer um equilíbrio para o processo. Nós temos que entender o que cada um desses pontos aqui, desses termos, porque eles criam um equilíbrio para o meu processo de governo. Então, ele diz o seguinte: o projeto de governo é um plano, tá? É relacionado ao plano para que se atinja um objetivo. Isso aqui é exatamente um plano voltado para os meus problemas. Então, eu vou entender quais são os meus problemas para que o meu ator social possa resolvê-los, né? O ator social, ele tem uma situação e ele transforma essa situação, se liga nas palavras, ele transforma essa situação. O ator social pode ser uma pessoa, um coletivo, viu? Apesar de aqui singular, o ator social, ele é uma pessoa, um coletivo, que diante de uma situação, transforma essa situação. E aí o projeto de governo faz isso, ele tem como objetivo criar um plano para que uma equipe, o ator social, atinja os objetivos de transformar uma realidade. Olha que massa. Daí aqui nessa outra ponta do triângulo, nós temos a governabilidade. A governabilidade é relacionada às variáveis de recursos que são necessários, importantes para a gente implementar o plano, tá bom? Como é que eu vou implementar esse plano? A governabilidade está relacionada a esses recursos que eu preciso para implementar o meu plano. E a capacidade do governo é exatamente relacionado com a experiência. Então, é a acumulação de experiência, de conhecimento, experiência e conhecimento para implementar esse plano. Por isso que esse triângulo, ele tem que estar em equilíbrio, né? Por isso que a gente precisa envolver um equilíbrio nesse triângulo. Nós temos ainda aqui, né, como algumas dialéticas, o poder, os problemas. O problema é diferente de setor, né, que Matos coloca. O problema é exatamente aquilo que a gente pretende resolver. São as situações relacionadas a situação que aparece para o meu ator social, o problema é uma insatisfação acumulada, o problema é tudo aquilo que a gente precisa resolver de oportunidade, de fraqueza, né? São os nossos problemas. E a governabilidade vai ser essa capacidade, né? Como eu já falei, de resolver esses problemas. A gente tem aqui alguns pontos principais no meu planejamento estratégico situacional. Lembrando, Matos, 1970, esse economista chileno cria aí para tentar resolver os problemas. E aí, PES relacionado a uma ação de criar o futuro e influir na realidade. E o normativo, ele tem aqui as suas fases para que haja uma predição, um controle de realidade. Se liga nessas duas grandes diferenças do normativo e do estratégico situacional. Viu, galera? Eu vou ficando por aqui e, normalmente, eu repito. Isso aqui é um grande resumo do PES, tá bom? É um resumão a título de concurso, né? Nós trouxemos aqui palavras-chave de forma didática para você, no seu livro lendo, tenha um grande resumo, tenha um entendimento geral do PES para poder ir para a sua prova com palavras-chave, com palavras importantes e que podem aparecer na sua banca, que a sua banca pode cobrar. Legal? Então, eu vou ficando por aqui. Até o próximo tema.